Isso aconteceu há alguns anos, quando eu morava em uma fazenda. Minha madrasta sempre foi fascinada pela ideia de viver da terra, cultivar nosso próprio alimento e criar animais. Após várias tentativas fracassadas, finalmente encontramos uma casa agradável em um pedaço de terra que já tinha uma plantação de aspargos. Pouco tempo depois de nos estabelecermos, trouxemos alguns animais para a fazenda, como galinhas, patos e alguns coelhos. Deixamos as galinhas e os patos circularem livremente pela propriedade, e por um tempo tudo correu bem. Eles pareciam gostar de explorar a fazenda, e não tivemos nenhum problema com isso. No entanto, depois de criarmos nosso último lote de patinhos, algo estranho aconteceu. 2 dos nossos 4 patos adultos desapareceram sem deixar rastro. Não havia penas, nem sinais de luta, apenas sumiram, como se tivessem evaporado no ar. Apesar de vivermos no campo, ainda podíamos ver nossos vizinhos, e, no final da nossa propriedade, havia um riacho que se conectava ao rio estadual. Por um tempo, pensamos que os patos poderiam ter simplesmente se afastado. Mais uma noite, quando começou a chover, corremos para fora para garantir que todos os animais estavam seguros em seus abrigos. Enquanto verificávamos os animais, minha madrasta e eu ouvimos um pato no bosque. Corremos por toda a propriedade, aproximadamente 1 acre ou mais, para ver se era um dos nossos patos desaparecidos. Meu pai e meu irmão nos seguiram com armas para ajudar a vasculhar o bosque. Enquanto olhávamos ao longo da linha das árvores, eles foram em direção ao riacho e me disseram para assobiar se eu visse algo. Fui até o lado da propriedade, verificando atrás do celeiro velho para ver se encontrava algum sinal dos patos. A área estava silenciosa, e o bosque parecia um pouco assustador na luz que começava a se apagar. Quando estava voltando para onde nos separamos, minha madrasta saiu do bosque com um olhar preocupado. Vale lembrar que o riacho no fundo da nossa propriedade se dividia em um pequeno córrego que corria ao longo da lateral do terreno, facilitando que os animais se afastassem sem que percebêssemos. Enquanto estávamos de frente para o córrego, ouvimos vários assobios vindos do bosque à nossa frente. Pensamos que fosse meu irmão, então começamos a procurá-lo, tentando não assustar nenhum pato que pudesse estar por perto. Cerca de 30 segundos depois, meu pai e meu irmão saíram correndo do bosque na direção oposta, perguntando por que estávamos assobiando. Minha madrasta e eu ficamos confusas e dissemos que não éramos nós. Contamos ao meu pai e ao meu irmão que achávamos que os assobios vinham do meu irmão. Todos nós concordamos que nenhum de nós tinha feito isso e que estávamos com outras pessoas que podiam confirmar onde estávamos. Só para esclarecer, os assobios vinham de bem na nossa frente, mas não havia sinal de ninguém lá. Não vimos nenhum movimento ou ouvimos outro som, apenas os assobios, que aconteceram várias vezes. Uma história semelhante aconteceu cerca de uma semana após o incidente dos assobios. Eu não estava lá, mas meu irmão e minha irmã estavam. Era por volta das 8 da noite, mas como era verão, ainda estava claro. Uma tempestade forte se aproximava, e meu irmão e minha irmã estavam observando o céu escurecer e ficar cinza. Eles olharam para o fundo do nosso quintal, cerca de 1 acre de distância, e viram um homem agachado, vestido todo de branco. Meu irmão, sendo quem ele é, disparou um tiro para o céu depois de dizer várias vezes para o homem ir embora, e então o viram fugir. Minha irmã disse que viu o homem parado atrás de um poste de cerca antes de meu irmão notar sua presença. Ela só contou ao meu irmão sobre isso quando o homem se moveu, e ela pôde ver claramente que era uma pessoa. Depois de conversar mais com minha irmã sobre o que realmente aconteceu, ela disse que o homem tinha um brilho incomum ao redor dele, o que foi o motivo de eles terem notado sua presença na escuridão do bosque. Não tenho certeza se essa história está relacionada aos assobios, mas meus pais definitivamente não queriam mais que fossemos ao bosque. Cerca de 5 anos atrás, quando eu tinha em torno de 26 anos, decidi viajar pelo mundo. Eu tinha acabado de me formar na faculdade, o que me deixou com dívidas e lutando para encontrar qualquer emprego, até mesmo aqueles para os quais eu era superqualificado.
Eu estava me sentindo deprimido e solitário na minha pequena cidade em Washington. Para escapar disso, resolvi viajar. Um amigo do ensino médio sugeriu que eu tentasse fazer voofing e voluntariado para viajar de forma barata, então eu resolvi experimentar. O sistema funciona de forma bastante simples, você trabalha cerca de 25 horas por semana em uma fazenda e, em troca, recebe comida e um lugar para ficar. A parte legal é que há uma grande comunidade de viajantes fazendo a mesma coisa, então é fácil fazer novos amigos. Você estará cercado por pessoas de diferentes origens, e é uma ótima oportunidade para sair da sua zona de conforto, enquanto trabalha e explora novos lugares. Além disso, você ganha tempo e espaço para pensar sobre sua vida e descobrir seus próximos passos, enquanto vive algo completamente diferente. 8 meses depois, eu já era um especialista em remover esterco de vaca. Comecei em Washington, depois fui para o Oregon e, finalmente, cheguei à Califórnia. Na Califórnia, consegui economizar um pouco de dinheiro extra fazendo alguns bicos em troca de pagamento em dinheiro. Com esse dinheiro, eu precisava decidir para onde ir em seguida. A emoção de poder comprar uma passagem para quase qualquer lugar do mundo era avassaladora. Seguindo o conselho de minha parceira de voluntariado, que era mais livre de espírito, escolhi um destino aleatório. Fui a um site de sorteios e cliquei no botão de países. O site escolheu a Geórgia. Eu mal sabia onde ficava ou como era, mas isso tornava tudo ainda mais empolgante e aventureiro. A ideia de ir para um lugar tão desconhecido me atraía muito, então decidi seguir em frente. Comprei a passagem e comecei a procurar online por uma fazenda na Geórgia que pudesse me hospedar durante a minha estadia. Mas não havia muitas opções, e a maioria das fazendas ficava em áreas remotas, sem nem mesmo conexão com a internet. Mesmo assim, enviei mensagens para todas, sabendo que apenas algumas responderiam. Uma fazenda respondeu, e ficava no topo de uma montanha. As fotos mostravam uma casa de pedra tradicional georgiana, com um grande jardim nos fundos, uma família com crianças felizes, avós jantando e animais espalhados pelo quintal. A fazenda parecia agradável e acolhedora. A descrição estava bem escrita em inglês, e os requisitos de trabalho soavam razoáveis, então fiquei animado. Após chegar em Tbilisi, capital da Geórgia, segui as instruções que me enviaram para encontrar a fazenda, mas não foi fácil. Poucas pessoas na Geórgia falam inglês, e as estradas estão em péssimo estado, muitas não foram reparadas desde a queda da União Soviética. Demorei cerca de 20 horas pegando velhos ônibus soviéticos e táxis, viajando por estradas sinuosas e caminhos irregulares, até finalmente chegar ao ponto azul no meu mapa. O caminho era uma estrada de terra que subia uma colina íngreme dentro de um parque nacional, na parte norte do país. Não havia nada por quilômetros ao redor, apenas árvores e silêncio. Enquanto subia a colina, finalmente vi a casa, a cerca de meio quilômetro de distância, em uma colina ainda mais íngreme, cercada por árvores. De onde eu estava, parecia abandonada. O lugar parecia descuidado, marrom e sombrio. Quando passei pelo portão, um homem chamado Giri, que não é seu nome verdadeiro, veio me cumprimentar. Ele era um cara baixo, corpulento, de meia idade, com um grande sorriso e uma atitude amigável. Ele apertou minha mão e começou a me mostrar o lugar com um inglês quebrado. Enquanto ele me guiava pela propriedade, percebi que não havia mais ninguém por perto, apenas nós dois, no meio daquele silêncio vazio. Perguntei sobre sua esposa e filhos, mas ele desconversou e disse algo como eles estão fora agora. Nesse ponto, comecei a me sentir desconfortável. Ao olhar ao redor, ficou claro que a fazenda estava em mau estado. As árvores frutíferas e as plantações estavam morrendo, o telhado do pequeno celeiro havia desabado, e a casa estava cheia de lixo e com cheiro de mofo. Estava claro que Giri estava enfrentando dificuldades, mas eu não estava pronto para simplesmente dar meia volta e ir embora, estando no meio do nada, sem planos, especialmente depois de não ter dormido nas últimas 36 horas.
Além disso, já era noite, e depois que Jiri me ofereceu uma boa refeição e tentou conversar comigo em inglês, ele me mostrou meu quarto no segundo andar, e eu fui dormir. Estava tão exausto e estressado que adormeci quase imediatamente. Eu teria dormido por umas 10 horas se não tivesse sido acordado por um barulho estranho no meio da noite. Parecia que algo pesado e metálico estava sendo arrastado pelo chão de madeira, fazendo um som que ecoava pela casa silenciosa. No meu estado sonolento, ouvi o barulho por alguns minutos, tentando descobrir o que era. Depois de um tempo, quando o barulho parou, dei de ombros e voltei a dormir. De manhã, Jiri, agora sóbrio, mas com cara de poucos amigos, pediu que eu consertasse algumas janelas e portas da casa enquanto ele ia a uma aldeia próxima para buscar algumas peças. Comecei a me sentir desconfortável de novo, algo não parecia certo. Ele evitava fazer contato visual e estava vago sobre seus planos. A falta de sinal de celular e de internet me deixava ainda mais isolado e inseguro. Quando Jiri saiu, comecei a explorar a casa para entender melhor o lugar. Ficou claro que quase ninguém vivia ali, e o lugar parecia uma daquelas casas abandonadas. Havia móveis quebrados, jornais velhos, fotos antigas espalhadas pelo chão e um espelho estilhaçado. Peguei meu telefone e verifiquei o anúncio da fazenda novamente. As fotos não correspondiam ao jardim ou às paredes da casa em que eu estava. Jiri não aparecia em nenhuma das fotos, e parecia uma casa completamente diferente. Nesse ponto, entrei em pânico total. Arrumei minhas coisas e comecei a sair quando notei 3 homens subindo a primeira colina. Sem outras rotas disponíveis, decidi ir para trás da casa e descer apressadamente a colina íngreme em direção à floresta. Quando me senti um pouco mais seguro, parei e ouvi com atenção. Consegui ouvir os homens dentro da casa, e eles claramente estavam me procurando. Aterrorizado com a ideia de fazer qualquer barulho, me agachei atrás de um arbusto espesso, tentando ficar o mais imóvel possível. Não sei quanto tempo esperei, mas as vozes e passos deles continuavam ficando mais próximos e persistentes. Em algum momento, ouvi os homens saírem. Contei até um número bem alto para ter certeza de que eles tinham ido embora, e então voltei para casa e para o caminho. Quando percebi que estava tudo claro, corri dali o mais rápido que pude. Eu ainda estava no meio do nada, sem carros ou transporte público por perto. Então, finalmente cheguei a uma estrada pavimentada e comecei a andar na direção de onde eu lembrava ter vindo. Horas se passaram até que um carro finalmente passou e parou. Se fosse um filme de terror, seria Jiri e seus amigos, mas, na verdade, era uma família muito simpática que me deu uma carona até a cidade. O anúncio da fazenda desapareceu do site alguns dias depois de eu sair, e nunca mais ouvi falar de Jiri. Quando as pessoas ouvem essa história, algumas riem e dizem que Jiri e seus amigos provavelmente só estavam vindo para conversar, mas eu confio na minha intuição. Algo estava realmente errado com eles. Era uma vez, há muitos anos, quando eu morava com meus tios e meus irmãos mais velhos em uma área remota, distante de outras casas. Nossa casa estava cercada por um vasto pasto, sem nada ao redor. Em nossa propriedade, havia uma cabana velha e abandonada, que pertencera à nossa família, mas que nunca utilizávamos. Meu tio adorava me contar histórias sobre a nossa terra. Ele falava sobre as pessoas que viveram lá muito antes de nós. Certa noite, ele contou outra história sobre a nossa terra, mas essa era bastante assustadora. A velha cabana, no meio do pasto, costumava pertencer a um fazendeiro e sua jovem filha. Eles moravam lá sozinhos, e o pai trabalhava arduamente para cuidar da fazenda. Sua filha tinha apenas 6 anos. Era uma menina bonita, com pele clara, cabelos longos e escuros, e uma personalidade alegre. Então, um dia, enquanto o fazendeiro usava seu trator para colher as plantações, um terrível acidente aconteceu. Sua filha estava brincando por perto, próximo de onde ele estava trabalhando.
Ele a viu tarde demais e tentou gritar para que ela saísse dali, pois era perigoso, mas ela não ouviu. Foi um acidente muito trágico. Como eu era uma criança na época, achava difícil acreditar que algo tão horrível poderia realmente acontecer. Talvez eu simplesmente não quisesse acreditar, porque isso me assustava demais. Meu irmão, Robert, era um típico rapaz jovem e forte, musculoso e destemido. Ele nunca se assustava e eu nunca o tinha visto chorar, até o que aconteceu naquela noite. Um fim de semana, Robert decidiu convidar alguns de seus amigos para um acampamento. Eles planejavam ficar na velha cabana abandonada da nossa propriedade, achando que era hora de limpá-la e fazer uso dela. Eles estavam animados com o projeto e passaram muito tempo reformando a cabana antes do acampamento. Agora, meu tio só havia me contado a história do fazendeiro e sua filha. Meu irmão e seus amigos não sabiam de nada sobre isso. Quando começou a escurecer, eles foram para a cabana. Passaram o tempo se divertindo, fazendo o que garotos fazem quando estão juntos. Mas o que mais me lembro é do que aconteceu quando estavam se preparando para dormir. Nunca esquecerei a expressão no rosto de Robert quando ele voltou correndo para casa com seus amigos, suados e ofegantes. Todos estavam visivelmente abalados. Robert tinha ido para a cama um pouco mais tarde que seus amigos e estava deitado em uma das camas antigas da cabana. No meio da noite, ele acordou porque achou ter ouvido alguém chorando, e então um leve grito vindo de fora. O som parecia vir de algum lugar no pasto, e isso o assustou muito. Ele disse que parecia que algo estava tentando entrar na cabana e ele não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observado. Tentou ignorar e voltar a dormir, pensando que talvez fossem coiotes à distância, mas não conseguia explicar o soluçar. Depois de alguns minutos tentando adormecer, ele ficou realmente frustrado porque o choro e os gritos não paravam. Finalmente, ele se sentou na cama, e o que viu a seguir o assustou tanto que essa lembrança ficou com ele pelo resto da vida. Havia uma menininha aos pés da sua cama. Ele não conseguia ver claramente o rosto dela, pois seu corpo estava coberto de cortes. Tudo o que ele conseguia distinguir era que ela era muito jovem, como uma criança, com longos cabelos escuros. Ela chorava sem parar, e era um choro que fazia qualquer um se sentir mal, porque parecia que ela estava sofrendo muito e não havia nada que alguém pudesse fazer para ajudá-la. Quando Robert e seus amigos correram de volta para casa e acordaram todos para contar o que aconteceu na cabana, foi difícil entender o que ele dizia no início. Meu irmão Robert estava realmente chorando, o que nunca havia acontecido antes, e minha tia tentava confortá-lo. Seus amigos estavam com ele, mas não disseram nada. Só no dia seguinte, eu contei ao meu irmão a história do fazendeiro e sua filha que meu tio havia me contado. A velha cabana foi incendiada há vários anos, então talvez a filha do fazendeiro finalmente possa descansar em paz. Eu cresci em uma fazenda ao oeste do rio Mississippi. Meu irmão, que é 3 anos mais novo que eu, e eu experimentamos algo estranho quando éramos crianças. Nossa fazenda era enorme, com milhares de acres dedicados principalmente ao cultivo de milho. Quando o milho estava totalmente crescido, os campos pareciam infinitos. Nos dias em que não estávamos ocupados com as tarefas, meu irmão e eu explorávamos os altos e farfalhantes talos de milho, mas, na maior parte do tempo, ficávamos perto da casa. De vez em quando, no entanto, nos aventurávamos bem fundo pelos campos de milho para explorar. Os altos talos de milho faziam com que parecesse que estávamos em uma imensa selva verde, e sempre encontrávamos algo interessante, fosse um lugar secreto ou um animal. Tenho tantas boas lembranças daqueles dias. De qualquer forma, em um determinado dia, decidimos explorar novamente. Mas, dessa vez, estávamos tentando chegar a um riacho que corria ao longo da borda distante de nossa fazenda, um lugar que raramente visitávamos, pois ficava muito longe da casa. Tínhamos ido ao riacho algumas vezes antes, e a água fresca e revigorante fazia a longa caminhada valer a pena, especialmente em dias quentes de verão.
Enquanto nos aproximávamos, estávamos apenas caminhando e conversando, quando, do nada, saímos do denso milharal para uma clareira. Esse espaço aberto tinha cerca de 12 a 15 metros de largura, cercado por altos pés de milho por todos os lados. Foi estranho, porque clareiras assim não deveriam estar no meio de um campo de milho. Não fazia sentido haver uma área tão perfeitamente limpa no meio do milharal, especialmente porque nunca tínhamos visto algo assim em nossa fazenda antes. Quando chegamos à borda da clareira, vimos cerca de 10 homens lá dentro. Eles pararam o que estavam fazendo no momento em que nos notaram. Tudo ficou em silêncio, e todos simplesmente nos encararam com olhos arregalados, parecendo chocados e preocupados, como se tivessem sido pegos fazendo algo que não deveriam. Nos poucos segundos em que meu irmão e eu ficamos ali parados, em choque, observei alguns detalhes. Os homens eram todos brancos e aparentavam estar na faixa dos 40 ou 50 anos. Pareciam trabalhadores de escritório, não pessoas que normalmente estariam em uma fazenda. Estavam vestidos com roupas limpas, típicas de escritórios, como camisas de botão e calças sociais. Havia várias peças grandes de equipamento eletrônico montadas na terra limpa. Eram equipamentos volumosos, que pareciam poder ser dobrados em grandes malas de transporte, semelhantes àquelas usadas por bandas para transporte rápido de instrumentos e material de show. O arranjo dos equipamentos fazia a clareira parecer mais um espaço de trabalho improvisado do que uma parte regular da fazenda. Então, um dos homens estendeu a mão e deu um passo em nossa direção, como se estivesse prestes a dizer algo. Sua expressão era uma mistura de surpresa e preocupação. Ao ver isso, meu irmão e eu não esperávamos para ver o que aconteceria em seguida. Viramos e corremos o mais rápido que podíamos, atravessando os campos de milho e voltando para casa. Não dissemos nada um ao outro durante a corrida, e estávamos ambos assustados demais e incertos sobre o que acabávamos de ver. Sentíamos uma sensação forte de que algo estava muito errado e não queríamos ficar por ali para descobrir o que era. Quando chegamos em casa, queríamos contar a nossos pais o que havia acontecido, mas nossa mãe estava na cidade, e nosso pai estava ocupado ajudando um vizinho. Quando papai voltou para casa algumas horas depois, o encontramos na entrada da garagem. Depois de nos ouvir falar de forma excitada e um pouco histérica sobre o que tínhamos visto, ele decidiu voltar conosco ao local para verificar. Como já estava escuro naquela hora, ele disse que iríamos logo pela manhã. Acho que papai só concordou em ir junto para nos fazer parar de falar sobre isso. No dia seguinte, todos fomos ao lugar onde meu irmão e eu tínhamos visto a clareira. Mas, quando chegamos lá, a clareira ainda estava lá, mas completamente vazia. Papai concordou que era estranho que todo o milho tivesse sido removido, mas ele não parecia acreditar em nada além disso. Poderia ter sido algo completamente inofensivo, mas meu irmão e eu ainda falamos sobre isso às vezes e concordamos que foi a coisa mais estranha e desconcertante que já experimentamos.